Olá pessoal, salve salve Faculdade SMG, né? Matéria e disciplina dos cursos de Publicidade e Propaganda e do curso de Administração da faculdade. Sou o professor Alex Caparelli, nós vamos ver um material fantástico hoje sobre neuromarketing. Um material que eu trouxe de um autor que já eu falo dele para vocês vão gostar muito. São as nossas duas últimas aulas, tá? Antes da nossa revisão e da prova de avaliação do segundo bimestre, para a gente poder encerrar o nosso semestre. Tá valendo? Faculdade SMG, professor Alex Caparelli. E aí pessoal, tudo bem? Vamos chegando para a reta final, vamos terminar o nosso material aqui, cumprir a nossa ementa, tá tudo enxugadinho, tudo certinho aqui no tempo, né? Vejo que essas aulas remotas, elas acabam dando um pouco de tempo para a gente poder trabalhar toda a ementa, né? Uma vez que não há muitas interrupções. Então eu vejo assim, eu venho aqui, gravo uma aula de 1 hora com muito material, que vale para as 3 horas de aula presenciais e até sobra, inclusive, né? Muitas vezes na aula presencial eu acabo pegando outros caminhos, explicando outras coisas que vêm na mente na hora, e os alunos também, eles interrompem para poder perguntar, que é o correto, que eu também concordo com isso, né? E às vezes a gente não consegue cumprir um material desse aqui numa aula presencial, seria muito difícil completar, né? Então assim, tem um lado bom também dessa nossa dinâmica aqui nas aulas remotas, comparado com as presenciais. Eu gosto mais das presenciais, falar a verdade, né? Porque lá a gente pode de fato parar quando tiver dúvida, né? Pegar na mão do aluno, conversar a respeito, contar nossas piadas, né? Que vocês sabem bem como que funciona. E aqui dá essa, né? Aqui é agilidade. Então a gente monta umas aulas. Eu passo bastante tempo montando aula para vocês. A gente acaba trabalhando 3 períodos, porque eu preparo a aula numa tarde do dia anterior, né? De manhã eu acabo gravando, depois na parte da tarde eu já gravo a aula do outro dia, preparo a aula do outro dia, e à noite eu entro em live fico esperando para ver se alguém tem alguma dúvida, e já vou também fazendo outras atividades ali, né? Algumas avaliações, alguns trabalhos que vocês enviam que a gente acaba trabalhando ali, né? Então assim, a gente está trabalhando 3 vezes mais. Mas isso aqui não é desculpa não. Eu vivo disso, né? Como diz o outro. A gente é profissional da área de educação e tem as outras atividades de consultoria, né? Palestras, esse tipo de coisa. Agora tudo parado, né? Mas a gente tem trabalhado muito mesmo, de fato, nessas aulas remotas aqui. Elas são muito trabalhosas, né? Hoje eu vou trazer um material aqui, é um presentinho de final de ano para vocês, tá? Eu peguei um material do professor Kimura, um material publicado, tá na internet lá, né? Depois eu vou passar o link, vocês podem pesquisar esse material. Um material muito rico, muito bacana, vai dar muito suporte ao que eu já falei de neuromarketing para vocês, tá? Então dentro desse comportamento do consumidor, dessa parte comportamental, o neuromarketing que eu vou trabalhar hoje é para que você entenda o que ele é e como ele pode influenciar o inconsciente do consumidor. Dá uma olhadinha na nossa capa aqui que vai dizer para vocês. Olha aí, ó. Essa nossa capa aqui, ele está mostrando ali, ó, né? O curso em cima, né? A nossa disciplina embaixo e depois o título ali, neuromarketing. Entenda o que ele é e como pode influenciar o inconsciente do consumidor, tá? Uma disciplina muito gostosa, pode olhar aqui para mim, né? É uma disciplina muito gostosa. Eu caprichei bastante no material para vocês, né? Fiz toda a coleta que eu pude lá do material, e aí fiquei estudando esse material um pouco. Eu já tenho bastante conhecimento, porque eu já havia
estudado isso aí quando fui para Argentina e é um material que eu gostei muito, né? Como eu sou da parte comportamental, é um material que muito me pega, muito me chama a atenção. E para vocês que trabalham não só no comércio, que tem que vender, mas também na indústria, que tem que oferecer produtos, oferecer opções para os consumidores. Então aquele trabalho de marketing para você poder fixar na cabeça do consumidor é um trabalho muito importante. E aí dentro da neurociência aplicada ao marketing, aí nós temos o neuromarketing. Então o neuromarketing vai fazer o quê? Vai fazer o trabalho, o desenvolvimento de como você fixar na mente do consumidor as suas estratégias de marketing. Tá? Eu tenho várias opções para que isso aconteça, né? Então, como que eu vou fazer isso aí? Se é indústria, eu preciso fixar minha marca, a marca do produto, e o produto na mente do consumidor. Eu vou fazer um trabalho de neuromarketing onde lá no trade marketing, que eu pego lá do supply chain, lá do início lá da indústria, lá até chegar no shopper, até chegar lá no retail. A Gillette faz muito bem isso aí. Você vê propagandas da Gillette no mundo inteiro, com o Messi, por exemplo, né? Com o Cristiano Ronaldo, com o Neymar. São pessoas públicas muito conhecidas, né, muito seguidas. Né? Então esse trade marketing ele é feito na indústria. A farmácia, o supermercado não precisa fazer propaganda da Gillette. A Gillette já fez no trade. Então o desenvolvimento do trade marketing já foi feito. E tem aqueles que precisam fazer o trabalho de neuromarketing lá no retail. Né? O que é o retail? É onde se vende para o shopper. Quem é o shopper? O shopper é o cliente, é o cara que compra o seu produto. Quem que é o retail? O retail é o varejo. Então nós temos três situações aqui. Uma que vem do trade marketing, ela passa pelo retail, e aí no retail para o shopper, que é o cliente, aí nós chamamos de shopper marketing. Então, trade marketing, retail, shopper marketing. Certo? Aí esse trabalho que é desenvolvido ali no supermarketing já é para pegar o cliente consumidor. Tá certo? Dá uma olhadinha nesse slide aqui que vai mostrar o material do professor Fernando Kimura. Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha lá. Essa aqui é a capa do material que ele publicou na internet, né? É um material que ele está disposto ali de graça, você não precisa comprar, né? É só fazer uma breve pesquisa, depois vocês pegam lá no final na bibliografia. Né? E aí eu também pedi autorização para ele, mandei um e-mail dizendo, ó, posso usar o teu material, eu achei interessante, eu acho que os alunos vão gostar, né? Me apresentei para ele, né? E aí o material que eu trouxe na íntegra para vocês é esse aqui, ó. Neuromarketing, entenda o que é e como ele pode influenciar o inconsciente do consumidor. Aí embaixo aqui tem o nome dele, ó, Fernando Kimura, palestrante, né? E essas empresas aqui que ele deve dar suporte, ele deve pertencer a essas empresas, tá beleza? Olhando aqui, tá? Então eu vou usar esse material na íntegra. Obrigado aí, professor Fernando Kimura, por nos autorizar a usar isso aqui em aula, né? Porque ele vai acabar ficando público no YouTube, né? Então, para a gente não ter nenhum problema aqui de direitos autorais, né? A gente já vai dando os devidos créditos, né? Ao autor do material, assim como a gente faz com os livros. Nos livros é a mesma coisa. Toda vez que a gente vai citar uma frase, um parágrafo, um gráfico, uma figura, qualquer coisa nesse sentido aqui, a gente obrigatoriamente tem que pôr a fonte para mostrar, olha, esse aqui é o material do fulano no ano tal, tá certo? Aí a gente não vai ter problemas com direitos autorais e cita o referido, que inclusive tem um contador de citações na própria internet, de quantas vezes foram citados os nomes e as obras desses autores. No Brasil, o campeão disparado é Paulo Freire, né? Paulo Freire é um educador, foi um educador já falecido, e ele é um dos mais citados no mundo, ele é uma referência mundial, e no Brasil ninguém chega perto. Ele é brasileiro, então Paulo Freire ganha de disparada aí.
É fantástico material, né? Eu recomendo para quem for trabalhar com educação ler Paulo Freire, entender essa pedagogia aí como funciona, tá? Então vamos lá pro material do professor Fernando Kimura aqui e vamos falar sobre neuromarketing. Olha, ele começa fazendo um questionamento. Você sabe o que é neuromarketing? O neuromarketing é uma atividade ou pesquisa de marketing que estuda a essência do comportamento do consumidor. Utiliza metodologias e técnicas neurocientíficas ou é baseada em conhecimento neurocientífico para atingir o inconsciente. Somando a outras leituras da realidade, como a economia sociológica, psicológica, antropológica, cultural e filosófica, pode nos indicar caminhos mais assertivos para a comunicação. Ok, pessoal? Olha aqui. A base que a gente traz do neuromarketing, da neurociência, que é a neurociência, é baseado nos fatores psicológicos, é claro. Né? Senão não chamaria neuro. Neuro que é proveniente. Né? Naquela outra linha de neuromarketing eu acabei explicando lá o significado da neuro, do neuromarketing, da neurolinguística, da neurociência, né? Para a gente poder ter entendimento. Então, qualquer dúvida também pode entrar lá no meu canal Planeta Marketing Oficial, que lá eu tenho um episódio sobre neuromarketing que eu explico lá, tá? Os episódios lá Aprendendo Fácil. Tem um episódio aí só de neuromarketing, rapidinho, fala tudo ali, significado, conceito e origem, né? A origem da palavra do termo também, né? E ele é proveniente, de fato, de outras ciências também, porque ele acaba abordando não só a psicologia, né? Mas também a economia, a sociologia, a antropologia. A antropologia é muito importante, porque a gente estuda a evolução do homem. Entendendo? A sociologia estuda a evolução da sociedade, né, os seus aspectos e características, né, da sociedade. Né. Também pesquisa a cultura e a filosofia. A cultura é importante porque se a gente entender bem como funciona a cultura de cada região, de cada país, né, de cada localidade, a gente vai poder desenvolver algumas estratégias baseadas para eles. É como se olhar para a cultura gaúcha, a cultura nordestina, a cultura carioca, a cultura mato-grossense, né, são bem diferentes e a gente pode montar estratégias próprias, né? Bem como a filosofia, porque a filosofia é a mãe de todas as ciências, né? A filosofia é o que nos ensina a pensar, a raciocinar, a interpretar. Então a filosofia, eu acredito ser a ciência mais importante que existe e ela também nos ajuda dando base no neuromarketing. Olha que coisa fantástica, né? Vocês ainda são jovens, ainda vão estudar muito e quando vocês começarem a ter um entendimento mais aprofundado a respeito principalmente da filosofia, também da sociologia, antropologia, vocês vão passar a ter uma visão mais humanista, mais social da coisa. Né? Às vezes algumas pessoas falam que eu sou comunista, que eu sou socialista. Eu sou socialista mesmo. Por quê? Porque essas ciências ela me deu uma base do que é uma sociedade, do que é viver numa sociedade, né? Do que é estar inserida nela e interagindo favoravelmente em função das pessoas. Não um capitalismo ferrenho que eu quero tirar para mim, cresço meu bolo, depois eu reparto se eu quiser. Uma visão muito capitalista, né? Então isso aqui nos dá uma base para a gente poder entender um pouco melhor sobre o que é a sociedade e a cultura das pessoas, beleza? Que base fantástica para a neurociência, né? Principalmente para o neuromarketing que a gente está estudando aqui, tá? Vamos ver o que ele mede aqui, dá uma olhadinha aqui para a gente entender, ó. O que o neuromarketing mede? Olha, basicamente 3 elementos. Quais são esses 3 elementos? Olha, eu vou pegar da esquerda para a direita. Primeiro, atenção. Depois, emoção, motivação. Depois, memória. Veja que é uma sequência de situações em que vai mexer com a mente do consumidor.
né, do cliente. Primeira coisa, atenção. O meu produto, embalagem, anúncio ou comercial chama a atenção? Como ser pertinente e relevante para o consumidor? Veja aqui, a primeira coisa eu destaco uma atenção. Segundo, emoção e motivação. Quanto e quais emoções a comunicação gerou no consumidor? Veja que já é um passo adiante de chamei a atenção. O outro elemento é emoção e motivação. Terceiro, a memória. Minha marca, produto, ficou na memória? O quanto a memória de longa duração foi estimulada pela comunicação? Veja, pessoal. São 3 elementos. Tá? O que o neuromarketing mede? Ele vem e diz assim, 3 elementos, basicamente. Claro, tem muita coisa envolvida aí, tá? Muita coisa. A gente está pegando o que o autor colocou aqui e mostrando, se eu pegar assim, da forma mais generalizada, esses 3 elementos são os que destacam. E dentro deles tem outras subdivisões aí que vai também participar. O que é a primeira? O que a primeira é a atenção? Eu vou explicar cada uma delas aqui na frente para vocês, para que vocês possam entender sim. Vou fazer a leitura do que o autor colocou, né? Mas só uma breve aqui. A primeira coisa é quando a marca, ou o produto, ou a embalagem, o anúncio, qualquer coisa disso aqui vai te chamar a atenção. Aí você, tua cabeça já captou aquilo lá. E você, como que está montando a estratégia, tem que pensar assim, como que eu vou ser relevante e pertinente a esse consumidor? O segundo passo, emoção. Uau! Motivação. Legal! Quanto mais emoções, a comunicação gerou a esse consumidor. E a terceira é a memória. Quanto ele vai lembrar dessa memória? Quanto isso me pegou e me colocou em condições de entender o recado, a mensagem? Então, minha marca ou produto ficou na memória? O quanto a memória de longa duração foi estimulada pela comunicação? Veja que são coisas interessantíssimas e são passos que a gente precisa entender, tá bom? Vamos falar sobre a atenção primeiro. Olha lá. Atenção. Processo de filtragem seletiva de importância e relevância do ponto de vista da neurociência. A atenção é definida como um filtro capaz de selecionar quais estímulos do nosso ambiente externo e interno, o que eles receberão maior foco e priorização. Prestar atenção em algo ou alguém é um processo consciente, mas para isso acontecer, é necessário que nossa atenção esteja focada em um estímulo. Como o processo atencional, olha que isso aqui refere-se à atenção, tá? Exige um grande esforço cognitivo, nossa capacidade de manter a atenção é limitada e podemos focar ou desviar nossa atenção de forma voluntária ou automaticamente por algum estímulo mais saliente, comportamento involuntário. Em meio a tantos estímulos aos quais somos expostos nos dias de hoje, chamar a atenção do consumidor e mantê-la ou mantê-lo é uma missão árdua para a comunicação. Veja aqui, pessoal, está dizendo na atenção aqui que existe um processo de filtragem seletiva de importância e relevância no ponto de vista da neurociência, chamado como um filtro. O filtro para você filtrar mesmo, selecionar os estímulos, né? Foco, priorização, como ele diz ali no material. Prestar atenção em algo ou alguém, que é um processo consciente. Né? E depois ele fala do processo atencional, que é um processo de quê? De atenção de fato. Exige um grande esforço cognitivo. A nossa capacidade de manter a atenção ela é muito limitada, tá? Então a gente pode
focar ou desviar a atenção. Isso vai depender do quê? Da forma que foi colocado a mensagem e a forma que você vai ter a recepção. Vai pegar atenção? Vai chamar a atenção? Ou vai passar despercebido? Né? Algumas marcas são fantásticas em chamar a atenção. A Coca-Cola, por exemplo. Já a Mitsubishi, ela peca. Porque se alguém perguntar, pensa numa caminhonete, ninguém pensa na Mitsubishi. E é um baita carro. Tá entendendo como funciona o negócio? Vamos ver ali outra aqui, olha só. Tem 3 questionamentos ali do lado esquerdo da nossa tela. Diz o seguinte: o que sentimos, como sentimos, por que sentimos? Vamos ver o que o material vai falar aqui para vocês entenderem essas 3 perguntas aqui. Tá? Olha lá. Emoção. O que sentimos? Como sentimos? Por que sentimos? Motivação é um termo abrangente que se refere a uma grande variedade de fatores fisiológicos e neurais ou neuronais, tá? Que iniciam, sustentam e direcionam o comportamento de diferentes espécies, inclusive do ser humano. A motivação, ela pode ser classificada a partir de 2 dimensões principais: valência e intensidade. Valência significa de valer, né? De validade. E a intensidade, né? De intenção e de ação. A dimensão de valência diz respeito à direção da emoção, de forma que os estímulos considerados agradáveis e positivos seriam capazes de gerar um comportamento de aproximação, enquanto estímulos desagradáveis e negativos provocariam uma resposta de afastamento. Então, pessoal, veja só. 3 questionamentos precisam ser respondidos, mas antes precisam ser entendidos. Entendidos por quem? Quem formula a estratégia. Tá? Depois, colocado para que tenha valência e intensidade, validade e intensidade, em quem? No consumidor, que vai adquirir a informação, que vai captar a comunicação e vai fixar no cérebro, na memória. Tá? Então, se faz essas 3 perguntas: o que sentimos, como sentimos e por que sentimos. Se você não sente nada, você é psicopata. Desculpa falar, mas é a verdade. Nos estudos da neurociência a gente sabe, pessoas que não têm sentimentos, que fazem qualquer... não tá nem aí, é porque tem psicopatia. Tá? E não existe psicopatas no consumo também. Então a motivação, ela pode ser classificada a partir dessas 2 dimensões principais, tá? Que é a valência e a intensidade. A dimensão da valência diz respeito à direção que essa emoção toma, né? Com quais estímulos são considerados agradáveis e positivos, né? Para ser capaz de gerar um comportamento ou uma aproximação de uma pessoa, dessas pessoas ou de grupo de pessoas, né? Então é uma coisa que a gente precisa ter assim muita consciência, tem que ter muito feeling para pegar essa informação e distribuir ela dentro de uma estratégia colocada no mercado, né? De fato precisa ser feito por profissionais. Vocês estão nessa formação porque vão se tornar profissionais. Vocês estão aprendendo a lidar com isso, certo? Vamos lá, seguindo, olha a outra. Ó, propositalmente eu ainda deixei o balãozinho ali do lado, porque aqui na frente a gente tem a continuação, né, do material publicado, e que refere a esses 3 questionamentos de o que sentimos, como sentimos e por que sentimos, né? Então eu estou mantendo ela aí nesses 2 slides aí, né? Porque depois vai haver mais questionamentos aí, beleza? De maneira a completar a dimensão, eu não sei se ele quis dizer complementar, né? Mas eu deixei como está lá na obra, para não dizer que eu mudei o material
do autor, tá? Mas ali está escrito dessa forma mesmo, de maneira a completar, ou deveria ser a completar, né? A dimensão de intensidade determina o quão positivo o negócio, ou negativa é a experiência vivida. A emoção é muito importante para todos os aspectos da publicidade, inclusive para a construção de relacionamento com a marca e fidelização do consumidor. Tradicionalmente, as pesquisas medem as respostas emocionais através da análise de sentimentos, que são a percepção consciente de uma emoção. Porém, já se sabe que as respostas emocionais não conscientes são capazes de influenciar diretamente o comportamento do consumidor, exercendo então um papel importante na tomada de decisão. Pessoal, a gente toma muita decisão no não consciente. Tomamos muitas decisões conscientemente também, inclusive mais. Aquelas decisões que você faz a pesquisa. Olha, eu preciso de um celular novo. Eu preciso. Veja aqui, eu já estou dando uma direção ao que eu preciso fazer. Qual celular eu vou comprar? Vou pesquisar. Dentro dessa pesquisa, eu preciso entender qual é a minha necessidade. Qual é a necessidade que eu tenho? Ligar, passar mensagens, ou eu preciso da câmera, ou eu preciso do GPS, ou eu preciso de tantos outros aplicativos que esse celular pode me trazer. Inclusive com memórias, grandes memórias, de memória RAM e memória de armazenamento. Sabendo disso, eu vou fazer uma pesquisa dos materiais e do aparelho que eu tenho necessidade, que isso vai me completar ou me complementar. Aí eu pesquiso, vejo onde tem, preço, tudo, tomo uma decisão. Vou lá e compro. O não consciente, ele vai destacar alguns sentidos em você que você não tinha pesquisado, não tinha observado, não tinha feito planejamento de compra, nada disso. Agora, ele vem e te pega no subconsciente. São estímulos: cheiro, fome, sede. Uma porção de coisa aqui que vai destacar em você. Cara, todo mundo que passa na frente de uma padaria ou num supermercado sente aquele cheirinho de pão, desperta fome na hora. Isso não é só comigo não, isso é com todos vocês. A coisa é muito perceptível, e ele vai jogar lá no seu subconsciente, ou se você quiser dizer no não consciente, porque você é não consciente, porque você não estava preparado para fazer aquela compra. Você não tinha feito o planejamento daquela compra, mas ele despertou alguma emoção em você. Onde? Nos sentidos. Visão, audição, olfato, tato. Tem uma porção. Sentir sabor das coisas. Cheiro e sabor. É fantástico, isso desperta muito. Então às vezes você nem com fome tá, mas sente o cheiro e desperta, né? Então, a dimensão dessa intensidade determina quanto vai ser positiva ou negativa a experiência, né? Então a emoção é muito importante para todos os aspectos. O cheirinho, a lembrança do cheirinho do pão da vovó é uma lembrança joia, fantástica, né? Inclusive na construção de relacionamentos com a marca e a fidelização do consumidor relacionados a ela. Tá? Então essas pesquisas elas medem as respostas emocionais através de uma análise de sentimentos, o que são percepção inconsciente ou consciente da emoção. Tá? Já sabemos então que respostas emocionais não conscientes são capazes de influenciar diretamente o comportamento do consumidor. Exerce um papel de tomada de decisão. Certo? Vamos lá, vamos continuando. Vou me lembrar disso
Essa memória me faz sentir o quê? Coloquei aquela mocinha do lado segurando aquele ursinho, porque nós temos lindas e grandes memórias das nossas infâncias, né? De alguma coisa que a gente viu, de alguma coisa que a gente sentiu, de alguma coisa que a gente passou. Eu dei o exemplo agora do pão da vovó. Eu tenho muitas lembranças lá, muitas lembranças da minha avó, do sítio, dessas coisas que eu me recordo muito bem até hoje, né? Então, vou me lembrar disso. Essa memória me faz sentir o quê? A memória pode ser definida como o processo pelo qual o cérebro consegue armazenar, reter e recuperar diferentes tipos de informações ou experiências. A memória talvez seja a mais complexa das 3 dimensões principais do neuromarketing e também possui uma grande importância para a publicidade. O pessoal de publicidade aí, o pessoal de marketing. Tanto a formação de novas memórias quanto a ativação de memórias antigas são de extremo interesse para a comunicação publicitária e ambos os aspectos possuem componentes conscientes e não conscientes. Olha, aquilo que eu falei do exemplo do pão da minha avó, que fazia naquele forno de barro, que era um pão caseiro com fermento feito em casa ali. Gente, toda vez que eu vejo um pão, seja na internet, numa foto ou alguém vendendo, a minha memória se reporta àquela época do sítio na hora. Algumas marcas têm o dom de fazer isso aí, tá? Inclusive, eles criam jingles, frases que a gente não esquece nunca mais. Se alguém já viu, vai lembrar quando se falava a propaganda, né? Com maná, adubando dá. Ficou na memória, porque pegou. São muitas as marcas que fazem isso com a nossa memória. Eles fazem consciente, planejado. E eles sabem que o neuromarketing vai nos pegar nisso aí. Tá? Então, a memória, já existe uma definição. É onde se armazena informações. Onde se retém. Ou ainda recupera algum tipo de informação para vocês, né? Ela é das mais complexas, sim, no estudo do neuromarketing. Com as suas devidas importâncias, né? Mas tanto a formação de novas memórias quanto a ativação das antigas, elas são de interesse para a comunicação publicitária. Porque eu posso montar uma estratégia que vai resgatar, como eu estava falando do pão aqui, memórias antigas, que vai fazer a pessoa comprar. Outro dia, eu passei na frente de uma doceria, eu nem sabia que tinha no meu bairro. Quando eu olhei na vitrine, tinha um monte de doce, daqueles doces de boteco, canudinho, paçoquinha, né, teta de nega, qual que é a outra? Suspiro. Cara, eu fiz uma compra, baratinho, custa 70 centavos. Comprei um saco de doce daquele, levei e falei para as minhas filhas, vocês não sabem o que foi infância. E aí eu trouxe e mostrei para elas o que a gente comia. Claro, já conhecia alguns, né, porque criança conhece doce mesmo, né. Mas aquilo reportou a uma infância. É uma época que eu ganhava os docinhos, eu ia comprar os meus docinhos e eu adorava aquilo, era fantástico, gente. Então, esses aspectos possuem componentes conscientes e também não conscientes da memória. Beleza? Vamos lá? Seguindo. Ainda estou mantendo o ursinho ali, ó, das memórias, né? Vejo que a menina tá com a cabeça longe. E os questionamentos ainda os mesmos, tá? Porque pertence ao mesmo material. Vou me lembrar disso? Essa memória me faz sentir o quê? A memória pode ser formada a partir de um aprendizado explícito, ou seja, quando este processo ocorre de forma consciente, um aprendizado implícito, quando há uma formação de memórias de maneira não consciente, ao contrário do que se pensa, é justamente a formação de memórias implícitas que apresenta maior impacto sobre as estratégias de comunicação. Muitas vezes acontece sem planejamento. Além disso,
A memória não é simplesmente um vídeo gravado na cabeça do consumidor, que pode ser acessado sempre que desejamos. A memória nos prega peças. Todas as vezes que reativamos uma memória, estamos também alterando-a. Isso significa que a publicidade não só pode evocar as lembranças, mas também transformá-las. Olha só, eu costumo dizer que a memória nos prega peças. Quando a gente é mais jovem, a nossa memória é melhor. A gente consegue captar mais coisas, né, e gravar aqui no HDzinho. Quando a gente já vai partindo para uma idade mais avançada, a gente vai tendo problemas de memórias. Também é uma coisa normal pela queima de neurônios. A neurociência explica tudo isso. Às vezes a gente tem umas recordações muito antigas, e aí você fica, nossa, eu passei por isso, eu vi isso, mas não lembro de certos detalhes. E aí o pessoal da comunicação faz uma campanha com algo que te lembre aquilo, mas que coloque as informações deles, e aí vai fazer com que você mude aquele pensamento que você tinha, inclusive que você esqueceu dos pequenos detalhes, e insira os detalhes da comunicação na sua memória. Você vai dizer, é verdade. A gente brincava num carro daquele, aquele carro nem existia na época. Entendeu? Então, a memória, ela prega essas peças na gente, porque uma que a gente falha. A gente pode falhar. Depois, a gente pode cometer algumas gafes também. Mas a gente pode ter umas memórias muito fixas que vai fazer e manter a gente muito... Tanto é que quem sofre de Alzheimer tem grandes lembranças de tempos passados, mas não lembra o de agora. Entendeu como é? O cérebro, ele é cheio de pregar peças na gente. Às vezes você vê um negócio e diz assim, eu vou usar isso aí, vou chegar em casa e vou fazer. Aí chega em casa e fala, o que era mesmo? Eu não consigo lembrar o que é. Por quê? Porque ele não fixou na nossa memória. Nosso HD ele não riscou. Não colocou a informação lá. O que isso acontece? Pode ser por falta de atenção. Ou algumas técnicas de memorização que a gente pode utilizar que nos ajuda muito a respeito de lembranças, né? Dos memoráveis, dos memory. Tá? E aí por isso que às vezes a gente esquece, a gente não lembra. Eu sou muito ativo no sono, isso acontece. Minha mulher fala que eu mexo muito, que eu até converso. Porque o meu cérebro é muito ativo quando eu estou dormindo. Eu já até conversei com o neurocientista, ele me disse, não, isso é normal. As pessoas que são muito ativas, estudam muito, esse tipo de coisa, eles trabalham a noite inteira. E algumas pessoas, né, pessoa que mora no sítio, que não estudou, a preocupação dela é outra, ela tem sonos lindos, poucos sonhos inclusive. Claro que isso não é uma regra, tá, gente? Não vai colocar isso que é uma regra, quem mora no sítio não sonha, quem mora na cidade sonha demais. Não, isso não é regra. Estou dizendo de quem, pessoas que são muito ativas, né? O cérebro muito ativo. E às vezes eu sonho com algumas coisas e até acordo, falo, nossa, cara, que legal isso aqui. Eu preciso pegar essa informação aqui porque eu vou usar ela amanhã. Eu volto a dormir e não lembro dela depois no outro dia, porque eu não fixei. Aí, às vezes lembra, às vezes não. O que acontece? A memória prega peça, a gente não consegue absorver tudo. No subconsciente ele fica guardado muita coisa ali. E às vezes existem alguns insights que se... cara, isso eu lembrei. Ou, é verdade, né? Se fizer essa situação vai dar certo naquilo que eu pensei. Esses insights vêm por quê? Porque o seu subconsciente, ele captou e na hora ele soltou essa informação para você. Tá? Eu não estou falando de forma científica aqui, porque isso aqui não faz parte do currículo de vocês.
né? Faz parte do currículo do marketing, da mercadologia. Então eu estou falando de uma forma menos científica, mais prática aqui, com alguns exemplos, para que vocês possam entender como é esse funcionamento, tá? Se eu fosse explicar isso aqui de forma científica, eu ia ter que trazer vários termos técnicos aqui da neurociência, né? E o objetivo não é esse. Eu quero que vocês falem assim, aquele insight ali que eu lembrei, que eu tive essa memória e aí eu acabei lembrando e fazendo o que eu queria fazer, né? O que eu queria desenvolver, tá bom? Então, o funcionamento do nosso cérebro, ele prega peças. Se é planejado, você já estudou, já viu, já releu, você vai ter lembranças fáceis. Igual você decora a tabuada, igual você decora andar de bicicleta e depois você não esquece mais, né? Porque fixou na memória. E algumas coisas passam batidas mesmo, gente. A gente recebe tantas informações, nosso cérebro capta tantas informações. Se vocês soubessem, tá? Você vai no supermercado, você chega a ver 25 mil itens e marcas. As pesquisas do marketing mostram isso pra gente. Veja como o nosso cérebro é danadinho, né? Agora, se a gente soubesse usar uma capacidade maior dele, a gente seria gênio. Alguns são gênios, né? Tem um uso melhor do cérebro para isso. Vamos ver mais uma aqui, já vou dar sequência nela, na outra da frente. Que esse aqui é mais título. Olha lá. No final das contas, o cérebro quer algo fácil, simples e que não te faça pensar. Você acaba tendo uma preguiça mental, né? É fácil, simples e que não te faça pensar. Agora você vai fazer provas e você não precisa calcular, não precisa ficar interpretando coisas, né? Aí você gosta mais da matéria, fica mais fácil. Nosso cérebro é assim, olha. Seguindo, você pode atingir a atenção, memória e emoção de forma fácil e simples, aplicando em sua comunicação o famoso storytelling, que consiste em transmitir uma mensagem de forma mais efetiva através de uma história. Na prática, história consiste em um personagem lutando contra forças contrárias em busca de um desejo. Os fatos por si só não contam uma história e não levam ao convencimento de uma audiência. Veja embaixo que eu montei um quadro colocando essas informações e ali está lá o storytelling. Tá? Então ele age assim: é o fato, o acontecimento, a mensagem central que você quer transmitir. Também é a ferramenta que você deseja, ou a ferramenta que você utilizará para transmitir essa mensagem. Então ele é o roteiro, a estrutura narrativa, tá? A estrutura narrativa. Olha só uma olhadinha que eu vou explicar uma coisa. Quando ele fala que é o roteiro, uma estrutura narrativa, se você estiver montando um comercial, né? Se é o pessoal de publicidade e propaganda, né, ou se é o pessoal de marketing, eles estão montando uma mensagem, uma propaganda, uma comunicação com o cliente, então ele precisa criar um roteiro, entrada, processamento, saída, que ele vai ser feito, né, que informação vai pegar, que vai chegar no consumidor. Ela pode ser grande, ela pode ser pequena, ela pode envolver emocional, ela pode envolver o racional, então tem tudo um roteiro para você seguir, para que você possa desenvolver tudo isso aqui. O storytelling, de fato, é montar uma historinha. O marqueteiro vai contar a historinha, é isso que a gente ouve falar, de fato sim. Veja, quando eu estava na minha faculdade, na minha formação, houve um curso e aí eu escutei muita gente falando assim: que legal, eu acho que eu vou fazer esse curso. E eu escutava outras pessoas dizer assim: eu não vou fazer isso não, eu vou lá fazer esse negócio pra quê? Isso aí é só para vender ingresso. Felizmente eu tinha recebido naqueles dias, eu paguei o curso e fui. Fizemos um curso um dia inteiro. Um sábado pegamos 8 da manhã e fomos até 6 da tarde. O curso chamava Memorização e Leitura Dinâmica. Aprender a ler. Aprender a ler, a gente não sabe ler, gente.
aprender a ler e aprender a memorizar o que leu. Gente, foi um dos cursos mais fantásticos que eu fiz. Aquilo me ajudou tanto que eu melhorei até minhas notas na faculdade. Verdade. Por quê? Porque ele me dava roteiro. Então eu saía da minha casa e durante o trajeto da minha casa até a universidade, eu memorizava pontos e os assuntos. Quando eu chegava na faculdade, que eu ia fazer a prova, eu lembrava do caminho que eu fiz e dos pontos que eu memorizei. Cara, fantástico, lembrava de tudo. Então o storytelling, ele pega um princípio desse aí, né? Ele pega um pensamento de que cria um roteiro, cria uma história, e essa história as pessoas vão começar a se localizar nela. Então eu vou conseguir transmitir a mensagem, favorecendo essa mensagem no cérebro da pessoa, porque é uma coisa que vai dar um destaque. Ele pode dar um insight, um deep insight, e a pessoa ter memórias, ter lembranças, ou ainda na criação da mensagem com esse roteiro, ele mostrar pra gente certas situações ali em que a gente vai chegar àquilo que a gente deseja, certo? Então é uma técnica fantástica e é necessário aprender para aplicá-la no mercado, tá? Nas suas estratégias de mercado. Vamos lá para outra? Olha lá. Para escrever uma história engajadora, é necessário então que você apresente os seus conflitos. Você já viu um filme onde tudo dava certo? Onde o protagonista não tinha um desafio, ou os protagonistas não tinham desafios? Deve ser um filme chato pra caramba, né? Pois bem, faça uma análise dos desafios e sensibilidades que podem ocorrer e os apresente dentro de uma narrativa que conduza sua audiência por uma solução árdua, ou seja, por altos e baixos, por derrotas e vitórias. Olha, cara, a interpretação que eu faço do que o autor está dizendo aqui, não existe nada fácil, de fato. Ninguém tem uma história de vida fácil. Pô, nasci no berço de ouro, morri rico. Pode ser que tenha havido alguém assim, mas todo mundo teve na sua vida algum tipo de dificuldade, nada veio de mão beijada. E dessa forma, a gente passou por etapas, por desafios, por barreiras. E quando a gente vence essas barreiras, né, a gente se sente muito feliz, muito motivado. Senão não teria graça. Se você assistir qualquer filme aí de super-heróis, por exemplo, né, você vai ver que, eles brigam o filme inteiro. Eles quase morrem. No final ele vence o vilão. Parece uma história já contada, né? Certa. Você já sabe o final e assiste porque você sabe que aquilo vai acontecer e que vai ser emocionante. Você assistiu uma história de amor? Nunca vai ser se conheceram, namoraram, casaram e viveram felizes para sempre. Sempre teve no meio isso aqui um pai bravo, uma mãe que não deixava, um irmão que brigou, um que matou o outro. Entendeu? Então tudo isso cria um mistério. E esse mistério é o que pode nos chamar a atenção a respeito da fixação, da memorização. Senão o filme não teria graça. Depois o autor vem e fala assim, pois bem, faça uma análise dos desafios e sensibilidade que pode ocorrer, que é apresentado dentro de uma narrativa. Essa narrativa não precisa ser falando não, tá, gente? Pode ser escrito, pode ser uma propaganda, uma imagem, qualquer coisa nesse sentido aí, tá? Uma música, inclusive, que conduz ainda sua audiência por uma solução árdua, ou seja, por altos e baixos, por derrotas e vitórias, que aí vai ter resultado bom. Dou uma pausa aqui pra tomar um cafezinho, que o negócio aqui tá ruim aqui na garganta. Hoje não tá funcionando muito bem, não. Parece que eu engoli um gato. Bom, vou seguindo aqui, vou mostrar um outro slide para vocês aqui, pra gente dar fazer mais um entendimento da narrativa, né?
e os protagonismos que isso aí tem, pra gente poder entender bem como se monta uma estratégia dessa, né? Dá uma olhadinha aqui, ó. Antes de construir sua narrativa, o seu storytelling, eleja um protagonista. Todo filme de Hollywood tem o protagonista e o coadjuvante, tá? Ele deve apresentar problemas, necessidades, interesses que gerem empatia em sua audiência. Depois, selecione os eventos que conduzem a sua audiência do desejo à solução. Aí, em seguida, distribua em atos. Esses atos eu vou explicar no próximo slide e aí vocês vão entender cada um dos três ali, tá bom? Olha só. Ó, quando o autor está dizendo aqui, né, antes de construir a sua narrativa, eleja o protagonista, é porque você precisa ter uma pessoa que tenha esse destaque, né? Se eu estiver falando, eu vou colocar como exemplo um comercial, uma propaganda que é feita para, né, que as pessoas possam se sugerir, se atentar àquilo e acabar consumindo esse produto. Bom, o que ocorre? Antes de você construir sua narrativa, você vai eleger uma pessoa. E essa pessoa que ela vai apresentar todos os problemas, suas necessidades, interesses que geram empatia, né, na sua audiência e tudo mais. Gente, você se lembra daquela propaganda? É uma propaganda muito antiga, talvez vocês sejam mais jovens e não vão lembrar. Uma propaganda que tinha do Gelol, né, da pomadinha Gelol, que não basta ser pai, tem que participar, né? Então houve todo um problema, uma narrativa ali, de uma necessidade, que depois o pai foi lá, o menino vai jogar, ele não entra. Eu vou procurar, se eu encontrar eu vou colocar aqui no vídeo, tá? Tô falando aqui porque eu tô gravando agora e eu não tinha planejado isso. Se eu encontrar o comercial eu vou colocar aqui para vocês virem, tá? Beleza? Mas a gente contando, o garoto se machuca e o pai vai lá, corre, passa a pomadinha e ele fica bom e cobra a falta e faz o gol e é aquela emoção. Então você veja aqui um comercial que fez uma narrativa que envolveu muitas coisas, principalmente o emocional. Tanto é que aquilo ficou tão marcado na minha mente que ainda hoje, depois, sei lá, de 40 anos eu acho, eu ainda recordo da propaganda. Tudo que vem na minha mente agora, falando para vocês, eu não tinha nem preparado esse exemplo aqui para vocês. Não tinha nem preparado. Aí veio aqui na minha mente e eu, né, fiz recorder aqui e coloquei para vocês, tá? Então se eu encontrar eu vou colocar agora nesse ponto. Hoje você vai ver quanto eu já cresci e tudo que eu já sei, amigo. Acorda, pai. Deixe seu companheiro, vai arrasar, queria tanto ser seu herói. Não basta ser pai, tem que participar. Não basta ser remédio, tem que ser Gelol. Agora eu vou falar sobre aqueles 3 atos lá que eu tinha dito. Vamos lá. Ó. Primeiro, olha na tela. Olha lá, nós temos ato 1, ato 2 e ato 3. Tá?
falar para vocês aqui, ó. Ato 1. Um contexto no qual tudo está sob controle, até que algo aconteça, revelando uma necessidade, um problema a ser solucionado. Ato 2. O caminho a ser percorrido em busca da solução, revelando os conflitos, os altos e baixos, as forças contrárias para a resolução do problema. Ato 3. O clímax. O clímax da história com o encontro de uma solução para o problema, revelando transformações e aprendizados com a jornada. Então, dentro da sua história, estimule, se possível, as 6 características do inconsciente: emoção, contraste, começo, meio e fim, visual, egoísmo e tangibilidade. Tudo isso aqui a gente vai explicar pra frente, tá? A gente já tá quase encerrando, ó, pode dar uma olhadinha aqui. A gente já tá quase encerrando a nossa aula aqui, faltando poucos minutos. Esse material eu dividi ele em 2 partes, que serão as 2 últimas aulas nossas, antes da gente fazer uma revisãozinha ali, trazer uns toques para vocês ali no final, né? Tá faltando só 3 semanas para a gente começar nossas avaliações, né? Então aí na próxima semana eu vou terminar, mas eu ainda tenho aqui para vocês, né, mais 2 slides, tá? Para a gente poder encerrar aqui a nossa aula, tá bom? Então, ato 1, ato 2 e ato 3. Aí você, baseado na propaganda do Girolão, naquela explicaçãozinha que eu dei para vocês, então vocês vão entender como funcionam esses atos aí, né? Que é o contexto de tudo, o caminho a ser percorrido e o clímax da história, tá? Beleza? Vamos ver o primeiro aqui, que é a emoção, né? E aí o restante eu falo na próxima aula, tá? Próximo slide, então, a gente vai tratar da emoção, que é aquele primeiro item lá. Veja. Emoção. Basicamente, nossas memórias são formadas de 2 maneiras. Primeiro, por repetição. Por isso, sabemos todos os ingredientes que complementam o Big Mac. Olha, ele deu um exemplo aqui, tá? Repetição por quê? Você vai repetindo, quanto mais você repete, você tem lembranças mais frescas. 2. Por emoção. As memórias são emocionais. Lembramos de fatos específicos de diversos momentos de nossas vidas. Fatos positivos, negativos, alegres, tristes. Desde os encontros em família no Natal, aos presentes que ganhamos na infância. Então, antes de eu passar ali para o outro slide, deixa eu explicar uma coisinha para vocês aqui, ó. Basicamente, nossas memórias são formadas de 2 maneiras, por repetição e por emoção. São 2 situações ali. Por repetição, você repete tanto que você se lembra. Por isso que quando a gente decora a tabuada, a gente fica repetindo, aí não esquece mais. Você quer lembrar o telefone da namorada ou namorado, fica repetindo na memória. Começa a discar, em vez de só jogar na agenda. Então você não vai lembrar, tá? Então, por repetição. De tanto você pedir Big Mac, você já sabe o que tem dentro dele, certo? Como diz o autor aqui. Segundo, por emoção. Por quê? As memórias são emocionais. Nós lembramos de fatos, de vários fatos, de diversos momentos da nossa vida. Aí você fala assim, cara, tem tanta coisa que eu queria apagar da minha memória, principalmente os fatos mais relevantes, negativos. Por que isso acontece na nossa cabeça? Porque eles marcam muito. Os fatos negativos nos marcam demais. E por isso que a gente não esquece. Não esquece daquela namorada, aquele namorado que teve antigamente, aquele danado lá. Né? Agora tem alguns fatos né, que nos fazem lembrar muito, né? O Natal em família, o pão da avó que eu citei aqui, né? Tantas coisas aqui que pode nos colocar em remember. Vamos lá para outra? Olha lá, para a gente encerrar.
Então, ainda seguindo na emoção, as empresas também podem criar relações emocionais com seus consumidores, gerando um engajamento emocional que acaba aproximando marcas e pessoas. Não é por acaso que muitas vezes amamos uma marca ou um produto, tá? Principalmente pela emoção que nos causa as lembranças. Através de boas estratégias de comunicação, as marcas podem transmitir mensagens de amor, respeito, confiança, segurança, status, tranquilidade, etc. Todas estas emoções criam vínculos entre marcas, produtos e clientes e influenciam o comportamento de pessoas, seja no universo B2B ou B2C, né? O business to business, negócios entre empresas ou negócios entre consumidores, né? B2B, trade marketing, B2C, tá? Business to customer, consumidor, então é o supermarket. Você já parou para pensar por que gosta de uma marca ou de um produto? Reflexão. Bom, pessoal, a partir daqui então, o próximo material é o contraste, né? E aí eu vou colocar para vocês ali depois, na próxima aula, né? Seguindo aqui para a gente poder encerrar essa linda aula de neuromarketing. É um dos materiais que eu mais adoro. E se alguém falar, o professor está repetindo a aula, não tô não, é tudo informação nova para vocês. Se eu for pegar tudo que eu tenho aqui de material de neuromarketing, vai dar um dia. Tá certo? Então, aí a partir da próxima aula a gente termina esse material, né? Vou fazer a parte 1 e a parte 2, tá bom? Material riquíssimo, né? Agradecendo lá o professor Kimura. Então você pode dar uma olhadinha aqui que eu vou mostrar para você agora o referencial que eu peguei. Dá uma olhadinha na tela aqui, ó. Coloquei aqui do professor Fernando Kimura, material que foi tirado lá da internet, que ele é um palestrante internacional, assistido por mais de 50 mil pessoas, né? Referência no Google com palestrante de inovação e palestrante de neuromarketing. Então, um cara gabaritado aí, né? Nos ajudou aqui com o material, beleza? Ó, hoje eu não vou cobrar atividade. Na próxima semana eu vou cobrar atividade e palavra-chave também, tá beleza? Vocês vão pegar esse material que eu vou colocar onde? No Portal Ava. Lá no Portal Ava vai estar o link dessa aula no YouTube. Vão lá, abra pelo YouTube, assista para eu saber que foi visualizado e quem visualizou. Às vezes você olha só pelo link, né? Fica assistindo ali dentro do AVA ali, não aparece a visualização para eu saber que vocês olharam lá, tá? Então vai estar lá no meu canal Alex Caparelli, beleza? Também no meu canal Planeta Marketing Oficial eu tenho programa de episódios Aprendendo Fácil. Que aí toda semana eu solto material. Inclusive já falei para vocês que eu tenho uma atividade lá, uma aula sobre neuromarketing lá de 5 minutinhos, tá? Então, Planeta Marketing Oficial, programas Aprendendo Fácil. Vocês vão encontrar também no meu site www.planetamarketing.com.br, né? Então lá os episódios do canal Planeta Marketing Oficial estão todos lá também, beleza? Então encerramos nossa aula por hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente encerra esse material de neuromarketing, tá beleza? Eu sou o professor Alex Caparelli, Faculdade SMG, trabalho nos cursos de Publicidade, Comunicação, Publicidade e Propaganda e no curso de Administração. Um grande abraço, até a próxima semana.